tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda a este canal. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 18 horas, trazendo uma palavra de Deus para buscarmos ser sábias, como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, que toda sexta-feira às 18 ele te avisa que tem mensagem nova aqui. Sabe aquelas coisas sobrenaturais que acabam acontecendo e aquela ansiedade que a gente está sentindo acaba se desfazendo? Sabe quando você quer muito uma coisa e você insiste nela, insiste, mas ela não acontece, você se frustra, mas no momento certo as coisas vão caminhando de uma forma que quando você olha para o lado, aquilo que você esperava aconteceu e de uma maneira muito melhor do que você esperava? Pois é, tem a história de uma mulher que ela era casada, ela já era de idade, mas ela não podia ter filhos. Mas ela era uma mulher muito sensível à necessidade dos outros. E sempre na cidade dela um profeta ia lá visitar, até que ela viu a necessidade dele e falou para o marido: vamos construir um cômodo para esse profeta, né? Vamos abençoar a vida dele. Então eles construíram um cômodo lá e todas as vezes que o profeta chegava até a cidade, ele ficava lá, descansando. Enfim. E depois de um tempo ele foi tocado pela situação daquela mulher e falou: puxa vida, acho que a gente pode pedir alguma coisa para Deus para abençoá-la, né? Enfim, e aí ele ficou sabendo que ela não tinha filho, aí falou para ela que ela iria engravidar. Ela se sentiu assim muito mexida com aquilo, porque o que deu a entender é que ela já havia tentado várias vezes, mas não tinha conseguido, então era um sonho que ela já tinha engavetado, né? Mas no fim ela teve o filho e tal, depois de um tempo o filho estava crescidinho, esse filho teve um problema, ele estava com o pai trabalhando, de repente ele sentiu uma forte dor de cabeça, foi levado para casa e ele acabou falecendo nos braços dela, e ela saiu ao encontro desse profeta, se derramou nos pés dele, falando que ela nunca tinha pedido nada, mas Deus havia concedido aquele filho para ela e que agora o filho estava morto. Enfim, o profeta foi até a casa dela, ela tinha deixado o filho dela morto no quarto onde esse profeta se hospedava, e ele foi lá, orou sobre o menino e o menino voltou a viver de forma sobrenatural. Depois de um tempo, a cidade onde essa mulher morava foi devastada, né, por uma guerra. Ela teve que sair dali fugida, deixando tudo para trás. E depois de um tempo, a terra foi se restaurando, tinha lá o seu rei. E o interessante é que quando ela foi voltar, quando ela estava voltando para a terra dela, eu fico imaginando como é que ela estava, né, com o filho, a família, pensando: nossa, e agora nós vamos ter que reivindicar aquilo que é nosso, porque ficou lá solto, né, à mercê dos inimigos que invadiram. E agora, como é que a gente vai chegar para o rei e vai ter que contar toda a história para ele? Eu acho que ela não deve nem ter dormido aquele dia, né, gente, para pensar como é que ela ia falar, como é que ela ia se colocar diante do rei e explicar que ela queria a terra dela de volta, a casa dela de volta. Enfim, quando ela estava chegando perto do rei, na verdade ela não precisou dizer muita coisa, porque durante todo esse tempo que essas coisas aconteceram, esse profeta, ele tinha um auxiliar que acompanhou toda essa história, ficava com ele o tempo todo. E aí o rei pediu para esse auxiliar falar: me conta umas coisas aí, né, que o profeta fazia,
como é que era isso e tal. E ele contou a história dessa mulher, assim, de uma forma resumida, mas extraordinária. O rei ficou todo comovido com aquilo e de repente ele viu chegando, né, uma senhora com seu filho. E o assistente, quando viu, falou: Rei, o senhor não vai acreditar, mas é dela que eu estou falando. É a história dela que eu estou dizendo para o senhor. Foi ela, essa mulher, que o filho morreu, que não sei o quê, ppp. E a hora que ela chegou, olha só o que aconteceu. Olha só. Está em 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 3. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Querida, se você está aí cansada, pedindo há tanto tempo uma coisa e, ai meu Deus, Deus me atende, não, não é isso que Deus quer, presta atenção. Vai acontecer no tempo dele, da forma que ele quer. Não adianta você ficar buzinando na cabeça de alguém que você quer convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E creia, já está tudo pronto. O Deus que nós servimos está lá na frente, providenciando tudo. Aquilo que inquieta o seu coração hoje, Deus te diz: aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai providenciar tudo, como ele fez com a sunamita. Ela nem precisou pedir, na verdade ela contou o testemunho dela, que o rapaz já tinha contado anteriormente. É só isso. Viva as bênçãos de Deus na sua vida. Conte-as incessantemente. E Ele vai te abençoar, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Guarde isso no seu coração. E olha, coloca esse versículo para você não esquecer nunca mais. É o versículo 6. Ele é grandinho, mas olha só. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Você está reivindicando aí uma coisa que é sua, mas com a sua própria força, do seu jeito. Calme-se. Deus vai te devolver. Pode ter certeza disso. Ó, já sabe, né? Nós aqui do Entre Belas temos um acordo. A gente coloca nos papeizinhos aí, nos cantinhos onde a gente sempre bate o olho, deixa o versículo à mostra para a gente meditar nele durante a semana e orar. Para que você acalme o seu coração e saiba que aquilo que é seu vai ficar com você. E aquilo que você perdeu, Deus vai restituir no tempo dele, da forma dele. Mas creia, ele está providenciando tudo. Então, não fica tagarelando na orelha de ninguém, não fica reclamando e nem tentando convencer o outro. Espera no teu Deus, com o joelho dobrado, pedindo para ele. Porque aquele que convence é o Espírito Santo de Deus, não é o falar demais.
Sexta que vem eu tô de volta. Deus abençoe você. Fique na paz.